Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de ciências. Hoje nós vamos trabalhar o consumo responsável de energia elétrica. Vocês estão vendo aí uma residência onde tem alguns aparelhos que funcionam com energia elétrica. E vocês vão ver a seguir algumas sugestões de formas responsáveis de consumir essa energia. Primeiro, com os computadores, na verdade computadores, notebooks. Nós temos que programar o monitor, e no caso do notebook, netbook, a gente tem que programar a tela para que ela possa desligar quando não está sendo usada. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma economia de energia. Isso você vai encontrar numa função que tem lá, tanto no computador como no notebook. Com relação ao chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica dentro de uma residência. Ele é responsável por mais ou menos 30% dos gastos dentro de uma casa. Por exemplo, se você gasta R$ 100 de energia numa residência e lá tem chuveiro elétrico, R$ 30 mais ou menos é com consumo pelo uso do chuveiro elétrico. E para evitar esse consumo exagerado na energia elétrica com o chuveiro elétrico, o que é que ele deve fazer? Ele deve evitar banhos longos, os banhos muito quentes, porque quanto mais quente ele for, mais ele vai consumir energia. E a mais importante, eu costumo dizer, que é quando você for ensaboar, você fecha a torneira para que não possa ficar nem desperdiçando água, nem tampouco energia. Com relação às máquinas de lavar, é aconselhável que nas máquinas de lavar se lave de uma quantidade, de uma vez só, o maior número de roupas possíveis. Por exemplo, se você tem uma máquina de 12 quilos, você vai acumular uma certa quantidade de roupas que possa caber na máquina. Não? Para que não está lavando dois direto, constantemente. Então, lava de uma vez só uma grande quantidade de roupas. E para a gente manter, a gente precisa manter os filtros da máquina limpos para que a gente possa aumentar a eficácia da lavagem. Ou seja, quando os filtros estão sujos, a tendência é que a máquina não funcione bem. Então, para manter, para a gente conseguir a eficácia na lavagem das roupas, a gente tem que manter os filtros da máquina sempre limpos. Com relação às lâmpadas, elas consomem aproximadamente 20% dos gastos de energia elétrica numa residência. Eu vou dar o mesmo exemplo. Se você gasta R$ 100 de energia em uma residência e numa casa, e aproximadamente R$ 20 vai ser com as lâmpadas. E onde é que você pode economizar a energia com relação às lâmpadas? Primeiro, você deve tirar as lâmpadas incandescentes, essa primeira aí, que são as lâmpadas comuns. Você quase não vê mais essas lâmpadas. A gente tem que trocar pelas fluorescentes ou pelas lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED, por exemplo, ela tem uma economia de 80% no gasto. Por exemplo, se você gasta R$ 100 só com as lâmpadas, uma lâmpada comum, e você troca por uma lâmpada fluorescente, você vai cair o seu preço de 100, o consumo de R$ 100 vai cair para R$ 20. Ou seja, 80% de economia. Já as de LED, ela é mais econômica ainda. Se você gasta R$ 100 com a lâmpada comum, numa de LED você vai gastar apenas R$ 15, certo? Então, o consumo dela, das lâmpadas, é 20%. Aí está aí também dizendo que é preferível que se faça a troca das lâmpadas incandescentes, que é comum, pelas fluorescentes e pelas de LED. E a outra coisa importante é evitar acender lâmpadas durante o dia. Então, por isso que é bom a casa ter sempre janelas, para que não precise frequentemente estar acendendo lâmpadas. E se acender, assim que terminar de utilizar aquele ambiente que estava escuro, que seja apagada a lâmpada. Com relação à TV, hoje em dia todas as casas existem televisão. E um dos conselhos para economizar energia é que o aparelho seja tirado da tomada quando ninguém estiver assistindo. É muito difícil estar fazendo isso constantemente. Desligou, tira da tomada, desligou, tira da tomada. Então, pelo menos à noite, vão dormir, tira
a TV, a tomada, tire da tomada, desligue da tomada, para que ela não possa passar a noite inteira consumindo energia. Porque aquela luzinha que está acesa tem um consumo de energia. Com relação às geladeiras, a geladeira ela é igual, o consumo dela é semelhante à das lâmpadas. Ela consome cerca de 20% dos gastos numa residência, ou seja, de R$100, se fosse uma conta de energia, R$20 seria por conta do consumo da geladeira. E como você deve evitar, ou o que você deve fazer para evitar o consumo exagerado de energia por conta da geladeira? Primeiro, fechar bem as portas, nunca deixar ela aberta, porque quando deixar aberta ela consome mais energia. Não forrar as prateleiras, tem gente que pega e coloca um pano nas prateleiras, não é aconselhável fazer isso, porque isso consome mais energia. E a outra é com relação à verificação das borrachas de vedação. Quando você abre a porta, tem umas borrachas ao redor da porta, aquela ali é chamada de borracha de vedação. Então, quando ela começa a se estragar, ela começa a passar ar. Você fecha a porta, mas mesmo assim ela fica como se estivesse aberta. Então, essas são algumas dicas para evitar o gasto no consumo da energia no tocante às geladeiras. E, para terminar, o ferro de passar. O ferro de passar também economiza muita energia na residência. E é aconselhável que não passe roupas, ferros de uma em uma. Vou usar aquela, vou passar naquela. Vou usar uma amanhã, passo naquela. Não, é aconselhável que você junte as roupas e passe de uma vez só. E a outra coisa, a outra instrução que nós damos é o quê? A gente tem que seguir as instruções que tem no ferro. Por exemplo, para cada tipo de tecido, tem uma temperatura adequada. Então, quando você vai passar, por exemplo, numa calça jeans, você tem que ir lá botar para potência mais alta. Quando você vai passar num tecido viscose, por exemplo, que ele é mais molinho, vai ter que ser menos quente, a temperatura tem que ser menor. Além de você economizar na energia, você vai evitar que os tecidos sejam queimados. Né? Então, é só seguir as instruções direitinho, que você economiza energia, como também evita queimar os tecidos. Então, diante dessa pequena explicação, nós vamos fazer o nosso exercício, que são 10 questões. São questões simples, as respostas são sempre pequenas. Nós temos aí, responda as questões abaixo de acordo com as informações do texto em estudo. Então, tudo que vocês vão fazer é baseado no texto. As respostas vão estar no próprio texto. Primeiro, qual o aparelho que consome mais energia elétrica nas residências? A segunda, com relação aos computadores, o que devemos fazer para economizar energia? Terceiro, que atitude devemos tomar para diminuir o consumo de energia com o chuveiro elétrico? Quarta, como deve ser o uso das máquinas de lavar para que possamos ter uma maior economia de energia? São duas perguntas das máquinas. Olha a próxima. O que devemos fazer para manter a eficácia das máquinas de lavar e, consequentemente, ter uma maior economia de energia? Sexto, quais os aparelhos que consomem aproximadamente 20% dos gastos com energia elétrica em uma residência? Lembre-se que eu falei de dois que consomem aproximadamente 20% de energia elétrica nas residências. Sétimo, o que devemos fazer para a economia de energia com relação às lâmpadas? O que é que deve ser feito para economizar energia com relação às lâmpadas? Oitavo, o que deve ser feito quando ninguém estiver assistindo TV? Ou seja, para economizar energia, o que deve ser feito? Nono, o que fazer com a geladeira para obter maior economia de energia? Nós falamos algumas coisas que eram importantes para que nós pudéssemos ter essa economia. E a última questão, como deve ser o uso adequado do ferro de passar para que não haja excesso de consumo de energia, ou seja, não haja um grande uso, um grande consumo de energia elétrica. Pronto, tá aí as questões, tanto a explicação como as questões, e a gente termina aqui a nossa videoaula. E não esqueça, na dúvida, entre em contato conosco que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível, ok? Uma boa aula, um bom exercício e até a próxima. Tchau, tchau.